Voltamos com mais um Cozinha Amiga, hoje ravioli de cacau, recheado com brigadeiro de limão siciliano e também de Romeu e Julieta, goiabada com queijo, aquela coisa maravilhosa que todo mundo gosta. Tá curioso para saber como é que faz essa massa? Espera um pouquinho que a gente vai começar pelo recheio dela. Hoje a gente vai fazer diferente, a massa é a última coisa. Então vamos anotar a receita do brigadeiro de limão siciliano, papel e caneta na mão e vamos nessa. Para o brigadeiro de limão siciliano, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma xícara de chá de chocolate branco, uma colher de sopa de manteiga e 2 limões sicilianos. Muito simples. O que a gente precisa? Nossa panelinha aqui, ó, que já está no preparo para a gente fazer. Vamos colocar todos os ingredientes na panela. Então, primeiro, o leite condensado. Eu confesso que eu não coloco tudo não, porque é sempre bom ficar um pouquinho no final, né? A gente dá aquela raspadinha. Quem nunca raspou uma lata de leite condensado? Quem nunca? Eu sempre, inclusive. Então, para mim, tá tudo bem. Então, ó, vamos deixar ela aqui direitinho, porque enquanto esquenta a gente dá uma raspadinha nela, não tem problema. Vocês não vão ver, mas eu vou ver. Na verdade, eu vou provar. Nosso chocolate branco, pode ser qualquer chocolate branco que você encontra no mercado, tá? E o ideal é que ele seja mais quebrado, porque isso vai ajudar a ele se fundir mais rápido. Quanto mais quebrado ele tiver, melhor vai ser para a nossa receita, tá bom? A manteiga, que eu também já deixo em temperatura ambiente, vocês sabem, quem já viu outros programas, sempre coloco a manteiga em ponto de pomada, né? Que é aquele ponto que, ó, ela já tá, ó, molinha, né? Não tá líquida, mas tá molinha. E, aliás, se você nunca viu o programa antes, por favor, né? Vai e corre lá nas redes sociais e vê o nosso programa. Não vem com essa história não, hein? Ó, vamos colocar a manteiga. E aí, por último, a gente coloca o suco do limão. Mas eu não vou jogar fora esse limão, porque depois eu vou usar a raspa dele, da casca dele, para dar mais sabor, para deixar esse brigadeiro mais gostoso. Então, a gente espreme suco de 2 limões, direto, lembrando sempre, né, gente, por favor, lavarem a mão antes de começar a cozinhar, sempre muito importante, e também depois de manusear, né? Então, ó, vamos espremer o limão, a gente vai ligar o fogo e a gente vai deixar sempre mexendo no começo, porque a gente não quer que grude no fundo da panela os nossos ingredientes aqui. O ideal é fazer isso com fogo médio. Não precisa ser um fogo baixo, porque o baixo vai demorar demais a dar o ponto certo do brigadeiro. E o fogo alto você não vai ter tanto controle. Então eu não recomendo fazer no fogo alto, tá? Agora, fogo baixo você vai demorar um bocado. Tem gente que gosta de fazer brigadeiro em fogo baixo porque não precisa ficar preocupado, daquela coisa de ficar olhando sempre. Né? Eu não, eu acho que tem que ficar olhando sim, não tem problema nenhum. Como eu falei, vamos lavar a mão, ainda mais com limão, né? Ainda bem que aqui a gente tá no estúdio, gente. Se não tivesse, sempre tem que lavar a mão quando mexer com limão, né? Vocês sabem disso. Depois fica com a mão toda manchada, não pode. Já liguei o nosso fogo aqui e agora a gente vai mexer aos poucos, né? Para ele ir derretendo. Aliás, gente, é muito importante, na minha opinião, usar um leite condensado de boa qualidade para essa receita, por um motivo muito simples. O limão vai talhar o leite condensado se ele não tiver um bom índice de gordura. Então, às vezes, a gente vê uns leites condensados em promoção, naquele mercado perto de casa. Só toma cuidado com isso, porque dependendo da marca, vai talhar. Então, cuidado. Ó, vamos misturar. E agora a gente mexe e fica olhando o ponto, tá? Ó, vocês podem ver, ele já tá ficando fundido, né? Então já tá com uma consistência bem uniforme. E ó, pode dar uma olhada, ó. Eu vou puxar aqui, ó, vocês vão ver que o fundo da panela começa a soltar, ó. Tá? Isso aqui quer dizer que o brigadeiro tá chegando no ponto que ele tem que chegar. O brigadeiro tem 2 pontos, né, gente? O brigadeiro de colher e o brigadeiro de bolear. Acho que é de bolear, né? Vamos chamar de bolear. E, na verdade, o que acontece? A diferença dele é o quanto ele cozinhou. Então, o açúcar vai ficar mais caramelizado e, com isso, ele fica mais pronto, mais durinho para fazer a bolinha, né? Então, é só essa diferença, na verdade. Ó, olha como é que já está borbulhando bastante. Se eu puxar aqui, ó, dá para ver que está desgrudando do fundo da panela, tá vendo? É um ótimo ponto do brigadeiro. Então, eu vou desligar o nosso fogo, porque ninguém quer se queimar. E vou passar ele para um recipiente frio
e colocar no freezer um pouquinho para ele gelar bem mais rápido, tá? Se você não tiver com pressa, não tem problema nenhum. Coloque em casa na geladeira ou até aqui na temperatura ambiente mesmo da sua cozinha e deixa ele resfriar. Se você tentar comer ele agora, primeiro que ele vai estar muito quente e segundo que ele vai estar com um ponto bem errado ainda, ó. Pode ver que ele está mole ainda, ó. A consistência dele está bem cremosa, mas quando ele esfriar ele vai endurecer. Então, o que a gente faz? Vamos para a geladeira, colocar na geladeira, na verdade eu vou colocar no freezer e vamos passar para o nosso segundo recheio, que é o recheio de Romeu e Julieta. Esse eu tenho certeza que você também está curioso para ver. Então, volta com papel e caneta, pega ele na escrivaninha, onde você tiver deixado, e vamos anotar essa receita. Para o recheio de Romeu e Julieta, você vai precisar de meia xícara de chá de queijo parmesão, meia xícara de chá de cream cheese e uma xícara de chá de goiabada cremosa. Vamos colocar o cream cheese. Eu vou usar um processador, porque o processador eu acho mais fácil do que o liquidificador, né? O queijo parmesão, a gente pode cortar um pouquinho com a mão para ajudar. Fica mais fácil, na verdade, de processar. E o queijo parmesão, quanto mais curado, melhor, né? Não sei se vocês sabem, mas o queijo parmesão é um queijo que cura por 6 meses, às vezes 12, e até alguns queijos na Itália curam por 15 ou até 2 anos, né? Então, ele vai ficando mais sequinho, vai ficando mais cristalizado. Então, é um queijo que é fácil de quebrar com a mão. Então, ó, tá vendo? Ó, ele tem esses cristalzinhos nele. Quanto mais cristais, melhor é a qualidade do queijo, sabia? Então, ó, na primeira uma coisa sobre queijo hoje. Olha que maravilha. Vamos lá. A gente vai fechar nosso processador e vamos fazer aquele barulho super agradável do processador em casa. Podem ver que eu deixei ainda pedaços do queijo. Era a ideia mesmo. E uma coisa muito legal, você está pensando assim, ai meu Deus, mas vai ficar um recheio super pesado, não vai? Não tem problema. Para você que quer um recheio mais leve, uma dica amiga na sua tela agorinha. Se você quiser um recheio mais leve, você não está afim de comer um queijo parmesão, ou um queijo muito gorduroso, que é uma receita um pouquinho mais fit, você pode trocar o queijo parmesão por ricota fresca, ou até mesmo por um outro queijo. Eu, por exemplo, adoro fazer essa receita com queijo canastra, é uma outra opção bem gostosa para você. Então, a gente já tem aqui, ó, nossa mistura dos dois queijos, e o que eu faço é que eu coloco só um pouquinho da goiabada, porque se eu colocar toda a goiabada de uma vez, primeiro que a textura não vai ficar legal, e segundo que o doce vai sobressair demais. Então, ó, eu coloco metade, porque eu não gosto de tão doce. Se você gosta de doce, tem problema nenhum, tá? Usa tudo que tá aí na sua receita. Até porque no final das contas, né, gente, se sobrar goiabada não tem problema, vocês vão comer do mesmo jeito que eu sei, porque eu também como, então tá tudo bem. Ó, a gente mistura os ingredientes, vai ficar com uma cor super bonita. E geladeira por pelo menos uns 10 minutinhos, para isso aqui se assentar, virar um recheio agradável de depois manusear, tá bom? Ó, fácil, vai, esse recheio é muito fácil, só não vale meter uma colherada agora e comer isso puro, vai, é o nosso recheio do ravioli. Promete pra mim que você não vai comer agora? Então beleza, porque agora, enquanto eu arrumo tudo isso aqui, pega papel e caneta que vocês vão anotar a receita da massa do ravioli de cacau. Para o ravioli de cacau, você vai precisar de 350 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de semolina, 30 gramas de cacau em pó e 5 ovos médios. Vamos misturar os ingredientes. Então, a farinha de trigo, a semolina, nossos ovos. Eu coloco sempre primeiro 4 ovos, vejo como vai ficar a umidade, tá? Então, ó, aqui só tem 4 ovos. E depois eu coloco mais um, tá? Essa receita eu evito sempre de colocar água, mas se precisar, a gente coloca um pinguinho de água. Aliás, uma coisa muito importante, que eu mesmo já ia fazendo besteira. Cacau, primeiro, eu uso cacau 100% ou no máximo 70%, se você não gostar do cacau mesmo amargo, porque mais de 70%, ou na verdade menos de 70%, a receita vai dar errado, tá? Porque tem outros ingredientes no cacau em pó, quando ele não é 100% ou 70%, e aí interfere bastante na massa, não é uma boa ideia. Eu misturo primeiro os sólidos, para poder misturar bem, eles ficarem bem homogêneos na hora da gente fazer a nossa mistura de massa. Então, ó,
Vamos misturar um pouquinho com a nossa espátula. E aí, quando já está misturado, a gente coloca os ovos. Essa massa vai 0 sal, né, gente? Por favor, porque vamos lembrar que é uma massa doce. Apesar de que eu já usei essa massa para fazer pratos salgados, viu? E ficou muito gostoso. Se você quiser usar um recheio, por exemplo, de ricota ou até mesmo de coelho. Eu sei que muita gente não gosta de comer coelho, mas fica muito gostoso. Vamos misturar primeiro com a espátula para fazer menos besteira aqui na nossa bancada, mas vocês sabem o que vai acontecer, né? Daqui a pouquinho eu já vou botar na bancada mesmo, eu sempre coloco na bancada. Ó, então a gente primeiro incorpora todo esse ovo na farinha, e eu acho que eu não vou precisar do 5º ovo não, hein? Ó, porque tá bem com uma boa umidade. Ó, agora que já começou a ficar mais incorporado, eu tiro todos os ingredientes da nossa espátula e começo a misturar com a mão para fazer a nossa sobra de massa, né? Como quem já assistiu nosso programa sabe muito bem como sovar uma massa. Quem não assistiu, não tem problema, estamos aqui para ajudar. A gente sova sempre usando a palma da mão, né? Fazendo a força do braço, não precisa fazer a força do corpo inteiro, não precisa subir na massa. Não faz isso, você vai acabar deslocando. Depende da quantidade de massa que você mexer, você vai acabar deslocando esse braço aí. Então, ó, vai com calma, com paciência. Uma boa massa, um grande segredo é esse, você ter um pouco de paciência para fazer e ficar bem sovadinha. E a gente sabe que a massa está num ponto bom, isso é uma coisa muito interessante, quando está faltando muito pouco para assimilar toda a farinha ou todos os sólidos do pote. Olha isso aqui, ó. Praticamente não tem nada, ó, e a massa não está nem grudando na minha mão direita. Então isso quer dizer que a gente está com uma massa com uma boa textura e uma boa proporção, tá? A massa ainda parece bem farinhenta, eu sei, mas é uma questão de a gente poder mexer ela um pouquinho. Ó, já estamos com uma textura boa dela. E agora vem aquela hora que todo mundo já viu vários programas meus, sabe? Vamos sujar a bancada, vamos sovar essa massa direito. Ó, já acabamos de sovar nossa massa aqui, ó. Olha como é que ela já muda de textura. Vocês que já me acompanham aqui no programa sabem disso, né? E agora, o que a gente vai fazer? Dar aquele belo descanso para nossa massa que está aqui, ó, toda trabalhada no cacau hoje. Vamos deixá-la descansar na geladeira por 30 a 60 minutos, nunca menos de 30 minutos, tá, gente? Aliás, algumas pessoas uma vez me perguntaram, mas Bruno, eu posso deixar mais de 60 minutos? Não tem problema nenhum deixar mais de 60 minutos. Só que não vai fazer diferença, é só uma questão de você ter tempo para fazer outras coisas se você quiser. Agora, menos de 30 faz bastante diferença, tá? Em restaurante é sempre legal, inclusive, para ter uma massa muito bacana, deixar 60 minutos sim. Então tem gente que faz a massa de manhã para fazer depois abrir a massa de tarde, tá? Pode fazer, numa boa. Plástico filme, sempre plástico filme, para a gente poder não ter contato com o ar, né? Para a gente não ter a massa oxidando, mudando de cor ou criando uma crosta. Geladeira e 30 minutinhos. E aí tem aquela mágica maravilhosa, né? Eu boto nessa geladeira a nossa massa que ainda não descansou e ela me entrega magicamente uma massa que já descansou. Essa aqui descansou bastante, inclusive, viu? Descansou pelo menos 60 minutinhos. Olha como a textura dela tá boa, ó. Olha que textura bonita. Tá com um pouquinho de farinha que tava no fundo, ó. Aquela coisa que eu falo da gente encostar o dedo e ver a elasticidade da massa. Olha que legal. Como tá bonita essa massa. Legal, né, gente? Nossa massa já está aqui. Sempre quando for abrir massa, um pouquinho de farinha a mais, para a gente poder ter farinha extra, para poder colocar na bancada, para a massa não grudar, né? Então é sempre importante ter um pouquinho mais de farinha. Farinha normal mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Primeira coisa que eu sempre faço, jogo um pouco de farinha extra na própria máquina, para a massa não grudar, e um pouquinho de massa aonde eu vou trabalhar essa massa, né, gente? Então, ó, vamos pegar um pedaço da massa, tá? Vou pegar com a nossa espátula aqui. Olha como é que dentro a massa fica super bonita, olha que legal. Essa é uma característica muito diferente de uma massa que descansou, ó. Dentro ela fica com uma textura bem interessante, com glúten bem trabalhado, tá? Então essa é a importância de deixar a massa descansar, tá bom? Um pedacinho de massa, primeira coisa que a gente faz, sempre amassar primeiro com a mão, para ela ficar numa finura que dê para entrar na nossa massa, no nosso cilindro, tá? Se você não tiver cilindro em casa, pode usar um rolo de massa, não tem problema nenhum. Ó, e aí a gente começa a passar a nossa massa, primeiro para deixar ela bem uniforme,
Então a gente sempre passa algumas vezes antes no número mais largo, de maior espessura, e sempre dobrando no meio, né, gente? Já expliquei isso antes também. Então dobra no meio e vira para o outro lado. Então, dobra no meio de novo e passa do outro lado. Super simples, vai fazer massa em casa. Vocês ficam aí falando, ai, meu Deus, vou fazer massa em casa, vai dar maior trabalho. Trabalheiro o quê? A gente está aqui, ó, o programa tem 30 minutos, a gente faz em 30 minutos. Claro, tem um tempo de descanso da massa, eu sei, mas vocês estão vendo que não é tão difícil. Vamos começar a afinar a massa. Uma coisa importante é a gente sempre tentar trabalhar com a espessura da massa muito próxima da espessura da máquina, do rolo, tá? Por quê? Porque isso ajuda a gente a ter uma maior otimização do tempo e do esforço que a gente está fazendo. Então, ó, eu sempre olho para ver se a gente está trabalhando do jeito certo, ó. Aqui encaixa direitinho, então tá ótimo. Eu sempre deixo um pouquinho a menos, porque eu sei que ela vai esticar quando eu começar a alongar ela. Então, ó, vamos passar 2. Quando é uma massa recheada, eu gosto sempre de usar os números mais, com a espessura mais fina, porque lembra que a gente vai usar uma massa para rechear e depois uma massa para fechar, né? Então vai ter duas massas, uma em cima e uma embaixo. Então quer dizer que se a gente não deixar ela muito fina, vai ficar muito uma textura de massa estranha na boca, porque vai ter massa demais e não vai ficar legal na hora de morder. Então, vamos cortar na metade para facilitar a nossa vida. E aí, ó, temos a massa. Olha que uma massa tá super fina, ó. Dá para ver bem aqui no detalhe, ó. Bem fininha. Fica ótima para massa recheada, tá? E a cor dela tá muito legal também, né, gente? Porque é legal você fazer uma massa um pouco diferente. Bom, a gente vai usar 2 formatos diferentes para cortar a massa. Se você não tiver cortador, não tem problema. Você pode usar uma taça, um copo que tenha a boca fina, ou até mesmo a faca, tá? Problema nenhum. Eu vou usar os cortadores, são fáceis de comprar e são bem baratinhos, muito práticos, servem até para biscoito também. Então, ó, tem um circular aqui, né, um redondo, e um quadradinho também, ó. Tá? Tamanhos variados, formatos variados, você escolhe o que você quiser. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer esse quadradinho aqui, ó. Vou ensinar vocês a fazer o quadrado. Importante sempre forçar bem a massa para poder soltar a massa na hora que a gente está cortando. Então, vou fazer uma porção bem gourmet aqui. Eu vou fazer 5 unidades por pessoa. Vou fazer 6, né? Porque a gente é gourmet, mas a gente gosta de comer também, né? Então, 6 unidadezinhas por pessoa. E aí a gente destaca os nossos quadradinhos. Pronto, temos 6 quadradinhos aqui. Vou puxar essa massa para o canto, porque eu não vou usar ela agora. Vou pegar nosso recheio, nosso primeiro recheio, que é de goiabada com queijo. E aí a gente pega com uma colher um pouquinho do nosso recheio e coloca no meio do nosso quadradinho. Ó, cada um com um pouquinho. Vamos lá, ó. Não bota muito, porque senão depois na hora de fechar, vocês vão ver que vai ser um desastre, viu, gente? Eu sei que é uma hora que a gente fica pensando assim, nossa, eu vou colocar muito recheio, eu gosto muito de recheio. Aí você faz isso, que acontece? Depois na hora de fechar, vira uma meleca. E não dá muito certo. Então, ó, é legal vocês verem essa proporção do recheio para a massa. É importante tentar memorizar, ou depois lembrar e ver nas redes sociais, porque faz muita diferença a gente usar uma quantidade boa de recheio. E uma dica muito legal também é você molhar a ponta do dedo, ter um pouquinho de água, e molhar a ponta do dedo e passar nas laterais do ravioli. Porque isso ajuda a fechar o ravioli. Eu vou secar a minha mão com um pouquinho de farinha, senão fica com muita umidade. E aí você pega ele e junta as pontas. Ó, a gente junta as pontinhas, faz um triângulo. Se tiver excesso de líquido por causa da água, a gente joga um pouquinho de farinha em cima. E essa farinha automaticamente tira todo o excesso de líquido. Ó, tá vendo só? E isso seria um formato super clássico de ravioli, né? Um triangular, mas não, vamos fazer um formato mais bonitinho, né? Fazer um formato bonitinho para você aprender em casa. Então o que a gente faz? A gente puxa as pontinhas dele e dobra atrás
para fazer um formato mais bonitinho, que é um tortellini, por exemplo. Olha que bonitinho que fica, ó. E agora, fazer um outro formato para vocês com o nosso brigadeiro. O brigadeiro, ó, a gente pega ele, sempre a parte que tá mais durinha já, né? Tem um pedacinho que já ficou mais durinho. Isso aqui eu vou fazer maior, tá? Então, ó, coloca um pouquinho dele, do nosso brigadeiro. Esse aqui eu vou fazer um grande, que aí a pessoa vai comer 2 desse aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer, colocar aqui, ó, mais um pedaço do brigadeiro. E aí eu venho com uma massa por cima, tá? Sempre molho a lateral. Então vou molhar a lateral dele. E jogo esse cobertorzinho por cima, ó. Fecho bem para tentar tirar o máximo de ar possível. E agora o que eu faço é, eu venho com outro cortador para fazer um formato diferente só. E corto a nossa massa. Olha que bonitinho que fica. Já temos um outro formato e esse é bem mais fácil de fazer, viu, gente? Para quem não quiser ficar dobrando com a mão, que acha que pode ser difícil. Olha também, fica super bonitinho. Sempre jogar um pouquinho de farinha por cima para ajudar a deixar ele mais fechado. Muito simples, vai, gente? Então, já que a gente vai só dar uma degustadinha, estamos prontos. Nossa água está quente, vamos esquentar só mais um pouquinho essa água. A água não precisa estar fervendo, porque essa é uma massa muito fresca. Então a gente vai precisar de mais ou menos de 30 a 60 segundos de cocção. É muito rápido e como é uma massa que a gente vai comer a temperatura ambiente, também não precisa servir ela muito quente. O que eu vou fazer? Já vou deixar os pratos aqui posicionados, tiro direto do prato do nossa água para o prato e aí é só servir com os acabamentos que a gente quiser. Mas antes disso tem uma dica muito legal para quem quer fazer massa em casa doce. Você pode saborizar a água do macarrão com açúcar, chá preto, lavanda, extrato de baunilha ou outras coisas que você goste para deixar essa massa mais aromatizada. Eu, inclusive, estou com chás aqui, ó. É um chá, na verdade, de maçã e canela, que é bem legal. Só jogar direto na água. Deixa aqui um pouquinho, enquanto a água está esquentando, ó, já vai passar sabor para a nossa água e vai dar um cheirinho muito legal na hora de comer. Super prático, super fácil de fazer. Os nossos recheios e o nosso ravioli estão prontos. Eu só vou dar uma lavadinha na minha mão, a gente não comer de mão suja. E vou chamar a nossa convidada, que aliás vocês já sabem, né, gente? Quer participar do programa? Vai nas redes sociais, se inscreve, Instagram, Facebook ou no Twitter, @cozinhaamiga e vem aqui participar. Hoje você perdeu essa receita do ravioli, vai ter que fazer em casa para provar. Mas quem não perdeu foi a Tatiane. Tudo bem? Tudo bom. Como é que você tá? Eu também. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Você gosta de doce? Eu adoro. Ah, então maravilha. Então fica à vontade. Você quer comer o de brigadeiro ou o de Romeu e Julieta? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Então é esse aqui. Aliás, daqui a pouco a gente troca se for o caso, não tem problema nenhum. Conta pra mim, você come muita massa no dia a dia? Não muita, mas eu gosto de massa. Você gosta de massa? Eu gosto de massa. E você gosta de massa fresca ou você prefere... Tem uma massa que você gosta mais? Eu adoro lasanha. Lasanha é uma massa gostosa. Fanática por lasanha. É bem boa, né? É. Já comeu massa doce? Nunca comi. Nunca comeu? Primeira vez? Primeira vez. Então, por favor, faça as honras. Olha aqui, ó, gente. Olha como é que o recheio fica super... Olha, você quebra ele, ó, o recheio vem aqui, ó. Ó. Olha que gostoso. Olha isso, o recheiozinho aqui, ó. Delícia. E o parmesão dá um sabor maravilhoso. Diferente, não é? Diferente. Bem legal, né? Olha só. Deixa eu mostrar, ó, vou mostrar pra vocês em casa aqui, ó. Olha esse recheio escorrendo aqui, ó. Olha esse recheio. Que coisa. Nossa, tá caindo, ó. Desculpa. Se eu não faço isso, cai. Gente, por hoje é isso. Obrigado por ter vindo, Tati. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Se vocês quiserem participar,
já sabem, escrevam pra gente. E se fizerem a receita, manda pra gente pelas redes sociais que eu quero ver como é que ficou. Se você fizer alguma outra montagem, usar alguma outra fruta, também quero ver como é que ficou. E por hoje é só. Obrigado por terem participado, espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. E vamos comer, né? Nossa, vamos. Vamos comer porque...